Você sabia que você está pecando contra Deus, deixando de orar? Deixando de ter um tempo com Deus, um momento de oração com o Senhor? Não, Jéssica, como assim? É pecado não orar? Da onde que você saiu com isso? Isso não veio de qualquer lugar. Isso veio da fonte mais confiável, veio da verdade, que é a palavra de Deus. E eu vou mostrar pra você. Mas antes de eu mostrar pra você, pega aí na tua Bíblia também pra você conferir se está na tua Bíblia também o que eu vou ler pra você. Vai lá pegar sua Bíblia que eu vou esperar você pra gente ler junto. Está lá em 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, que diz: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra Deus, deixando de orar por vocês. Aqui nessa passagem é Samuel deixando uma mensagem para o povo de Deus, porque digamos, igual tá dizendo aqui no rodapé da minha Bíblia, que é como se Samuel tivesse indo se aposentar. E mesmo ele se aposentando, ele estava dizendo ao povo que não pecaria contra Deus, deixando de orar pelo povo. Pelo contrário, eu lhes ensinarei o caminho bom e direito. Tá, Jéssica, mas aqui tá falando que deixaria de pecar se orasse por eles, por outras pessoas. Mas vamos tirar essa parte, orar por vocês. Vamos tirar essa parte por vocês e vamos deixar assim: longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Tirando aqui o por vocês. Essa versão que eu tô lendo, inclusive, que eu não citei, a minha versão é NAA. Eu vou até pegar uma outra versão, de outra Bíblia minha aqui pra gente conferir. Peguei essa outra Bíblia aqui, que era da versão ACF, que é Almeida Corrigida Fiel. É uma das versões mais fiéis que existe. E eu gosto sempre de consultar ela. E nessa versão está dizendo: E quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Ou seja, essa versão aqui, que é uma das mais fiéis, ela está dizendo a mesma coisa que essa versão minha aqui, que é a versão NAA. Eu peguei só pra gente comparar, pra ver se não tá diferente. Só pra gente ter uma comprovação ainda mais de que a gente deixar de orar, a gente está sim pecando contra Deus. A oração é um mandamento que inclusive Jesus nos deixou. Uma das coisas que Jesus primeiramente nos ensinou foi a orar ao Pai. Mas por que eu tenho que orar, Jéssica? Qual que é o motivo de ter que orar? Qual que é a importância de orar? Por que Deus criou esse mandamento? Vamos voltar um pouquinho lá atrás, lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem, por que Deus criou o homem? Deus criou o homem para ter um relacionamento com ele. Deus criou o homem para que eles fossem íntimos, para que eles fossem amigos. Lá em Gênesis, nós vemos que antes da queda do homem, sempre no fim de tarde, Deus ia ao jardim para ter um momento com Adão, para conversar, para ter um momento ali de intimidade, um momento de relacionamento. Então foi para isso que Deus criou o homem, para se relacionar com Deus. E a oração nada mais é do que um relacionamento com Deus. A oração é um momento de intimidade com Deus. A oração mostra que nós somos dependentes de Deus. A oração não é porque Deus se sente solitário e ele precisa que a gente vai todos os dias, tenha uma vida de oração, que todos os dias a gente precisa, ai meu Deus, deixa eu ir lá porque Deus está solitário. Se eu não for, Deus vai ficar chateado. Não é por causa disso. Deus não precisa de nós, Deus é autossuficiente. Deus, ele se completa em si, ele não precisa de nós. Nós que precisamos de Deus. Tá um solzinho batendo aqui, mas acho que tá bom, tá dando pra vocês me enxergar aí, né? Então a oração não é porque Deus precisa de nós, porque Deus depende de nós. A oração, o mandamento da oração, primeiro é para que nós tenhamos um relacionamento com Deus. Esse relacionamento com Deus, ele foi interrompido devido à queda do homem, devido ao pecado. Então o homem ficou por um bom tempo sem ter um relacionamento direto com Deus. Nós lendo as histórias, as passagens do Antigo Testamento, nós podemos ver que eram alguns homens que tinham um relacionamento direto com Deus, que Deus orientava para guiar o povo dele.
Porque, no geral, o povo não tinha relacionamento com Deus, o povo não tinha acesso a Deus, porque o povo era cheio de pecado. Então, todo dia, sempre eles tinham que ficar fazendo sacrifícios de animais, para que os pecados deles fossem perdoados. Então eles viviam fazendo aquilo ali, sabe? Constantemente, porque não havia um sacrifício que pudesse perdoar os pecados dele para sempre, digamos assim. Não tinha um sacrifício que fizesse isso. Somente o sangue de Jesus que poderia perdoar os nossos pecados, que poderia nos lavar do pecado. O plano de Deus é um plano perfeito, porque através do sangue de Jesus derramado lá naquela cruz, além de perdoar os nossos pecados, nós somos lavados, nós somos purificados. E a partir desse momento que somos lavados com o sangue de Jesus, nós somos revestidos com vestes novas. Nós somos revestidos da graça de Deus. A partir daquele momento, nós temos acesso direto ao Pai. Nos foi dado o acesso direto ao Pai através da morte e ressurreição, porque Ele vive, de Jesus Cristo. Quando Jesus estava pendurado lá naquela cruz, que Ele deu o último suspiro, que Ele disse: está consumado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. O véu foi rasgado. O véu foi rasgado e a partir daquele momento nós passamos a ter acesso direto ao Pai. Coisa que tinha lá no Éden. E a partir da queda do homem não tínhamos mais. O povo de antigamente não teve isso que a gente tem hoje. Sabe? O povo do Antigo Testamento, eu tenho certeza que eles almejavam ter um relacionamento direto com Deus, mas eles não tinham. Eles não podiam ter, porque eles eram pecadores e nada, aqueles sacrifícios todos, aquele sangue todos lá, não lavava eles, não purificava eles de tal forma que eles pudessem ter acesso a Deus. Porque Deus é santo, Deus é puro, sabe? E Deus só habita no que é santo, no que é puro. Então, através do sangue de Jesus, não por nós mesmos, porque por nós continuamos sendo pecadores. Enquanto nós estivermos nessa carne aqui, ó, nós somos pecadores. Nós somos hoje pecadores. Quem está em Cristo é pecador lutando contra o pecado. Quando nós estamos longe de Cristo, no mundo, nós somos pecadores lutando contra a santidade. E através do sangue de Jesus, nos deu esse acesso de voltarmos a nos relacionar com o Pai, que é através da oração, que é através do tempo de qualidade com Deus, através de uma agenda com Deus, através da gente priorizar Deus na nossa vida. Olha o sacrifício que Jesus fez para que nós tivéssemos acesso ao Pai e nós não estamos valorizando isso, nós não estamos priorizando isso. Estamos nos deixando se perder com as distrações deste mundo, com as coisas vãs deste mundo e deixando de priorizar o que é eterno, deixando de priorizar, de dar valor naquele sacrifício, no sangue de Jesus derramado na cruz, deixando de orar a Deus, deixando de ter momento de qualidade com Deus. Isso é muito sério e ao momento que eu tô aqui conversando com vocês sobre isso, sabe? O quanto que isso me confronta, já havia me confrontado. E eu estar aqui compartilhando isso com vocês me confronta ainda mais, porque eu estou falando. E, mais uma vez, eu já falei em outro vídeo, eu gosto de falar isso novamente, não é porque eu estou aqui compartilhando isso com vocês, que eu estou falando isso aqui com vocês, que eu, Jéssica, sou perfeita. Que eu, Jéssica, tenho uma vida perfeita de oração. De jeito nenhum. É todos os dias uma luta contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Nós temos que todos os dias lutar, sabe? Lutar contra o sono, contra a preguiça, contra o cansaço, contra as correrias, os afazeres da vida, do dia a dia, que são muitos, as demandas do dia a dia. Nós temos que lutar contra isso para poder, todos os dias lutar contra isso, para poder ter
o nosso tempo de qualidade com o Senhor. E nunca será fácil. Enquanto estivermos aqui, nunca será fácil. Por isso que nós temos o Espírito Santo. Por isso que Deus, Jesus, nos deixou Consolador. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos dá força. Por nós mesmos nós não conseguimos. Por nós mesmos nós não temos força. Eu já compartilhei aqui um pouco do meu testemunho em outros vídeos, dizendo a vocês que eu não tinha vida de oração. Eu não sabia o que era vida de oração, não sabia nada disso, porque eu não sabia nada das coisas de Deus. Como eu disse, tem pessoas que que conhecem Deus de ouvir falar, que não têm uma vida, não são convertidos, não confessaram, não aceitaram Jesus. Eles têm uma vida de orações diárias, aquelas orações básicas. Eu não tinha nem isso. Eu não tinha essas orações básicas. Literalmente eu pecava contra Deus de todas as formas, até deixando de orar. Então, só que hoje eu não vivo mais na ignorância. E agora você também, se você não sabia disso, agora você está sabendo, você não está mais na ignorância. E Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar. Então, se você hoje, a partir desse vídeo que você está aqui comigo, tendo essa conversa, não começar a colocar em prática a tua vida de oração, você já sabe que você está pecando contra Deus. Então, lê essa passagem aí na tua Bíblia, lê este versículo, 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23. Até anota e deixa bem visível para você ver. Estou deixando de pecar, estou pecando contra Deus, deixando de orar. E assim você vai começar a priorizar a tua vida de oração. Você vai começar a priorizar o teu tempo com Deus. E eu gosto de enfatizar, eu gosto muito de falar que a oração nada mais é do que você ter um tempo de qualidade com o Senhor. Um momento de conversa, um momento que você vai falar a Deus aquilo que está no seu coração. Um momento que você vai pedir direção de Deus para algo. E é um momento também que você vai ficar em silêncio, só para ouvir a Deus. Então, é um momento, é igual você ter um tempo de qualidade com alguém que você ama da tua família, o seu marido, sua esposa, seu filho, sua mãe. Sentou na mesa, sentou na mesa para tomar um café da manhã, um café da tarde, um jantar, ali você está tendo um tempo de qualidade. E ali você fala e você também fica em silêncio para ouvir o que o outro está falando. E ali você fala de tudo e um pouco. Fala como foi o seu dia, fala de alguma situação que está precisando ser resolvida, pede conselho, pede ajuda. Então, coloca na cabeça que é esse momento que você precisa ter com Deus. Porque eu acho que trazendo isso, eu acho que fica muito mais fácil, digamos, do que se você falar, oração. Você tem que orar, você tem... É como se, eu falo por mim, porque talvez você também pense, é como se fosse a oração, fosse algo assim forçado, algo muito automático, sabe? E falando dessa forma, que é um tempo de qualidade, dando esse exemplo, eu acho que fica muito mais didático da gente entender e da gente falar, nossa, então é assim? Então eu vou fazer isso. Então você romantize o seu momento com Deus. Sério, romantize, não tenha vergonha, não tenha medo, romantize, sabe? Eu mudei, eu tenho organizado a minha rotina, organizado os meus horários, né? Eu troquei de academia agora para me priorizar, porque antes eu tava indo treinar 6 horas da manhã e esse horário tava me atrapalhando muito de ter meu primeiro momento da manhã de oração com o Senhor. Então, Deus, sabe, o Espírito Santo foi me dando estratégia, e aí eu troquei de academia e troquei de horário para eu ter o meu primeiro momento com Deus. O que eu faço? Eu levanto, faço aí meu higiene, lavo o rosto com água bem gelada para despertar, tomo um banho, já venho, faço um chazinho, tomo uma água e já vou pro meu cantinho. Aí ali eu coloco no chão o chá, coloco um louvor, e aí tem uma poltrona, aí eu ajoelho, primeiro momento eu ajoelho, aí ali eu começo a orar, eu sempre começo a minha oração dizendo tanto que Deus é bom. Eu sempre começo a minha oração glorificando a Deus, falando dos atributos dele, que ele é santo, que ele é bom. Começo a agradecer por mais um dia de vida na presença dele, sabe? Eu sempre começo assim, glorificando a Deus, exaltando a Deus na minha oração. E assim, eu peço, Espírito Santo, ore comigo. E peço para Deus, para o Espírito Santo,
e ir comigo orando. E enquanto isso também, tá tocando ali o louvor, fundinho, baixinho ali, sabe? E aí às vezes algum louvor começa a falar o meu coração, eu começo a cantar, a orar o louvor. Por exemplo, tá tocando aquele louvor, eu sou tua casa, tua morada. Aí eu começo a orar, Senhor, eu sou tua casa, Senhor. Senhor, eu sou tua morada. E aí eu começo a ter, sabe? É assim. E aí, tô ajoelhada, daqui a pouco eu sento de perna cruzada e pego o meu chá e fico aqui com o chá e conversando com Deus. Ou daqui a pouco eu deito de barriga para baixo, ou daqui a pouco eu fico em pé, orando, louvando. E é assim, você vai estar à vontade. Quando você tá com alguém, tendo um tempo de qualidade com alguém que você ama, sua família, seu marido, seu cônjuge, como eu já dei o exemplo, normalmente você tá em pé, ou daqui a pouco você já tá sentado, ou daqui a pouco você levanta e vai no banheiro, ou daqui a pouco você vai, sabe, tendo ali uma liberdade, uma intimidade. E é assim com Deus, vai desenvolvendo isso aos poucos, sem vergonha. Sabe, o Espírito Santo ministrou no meu coração esses dias, eu gravando um vídeo aqui, o Espírito Santo ministrou no meu coração que tem pessoas que têm vergonha de estar na presença de Deus, no secreto, sabe? Às vezes no culto também. Mas o secreto não é para você ter vergonha. Você não pode ter vergonha de forma nenhuma estando na presença de Deus. Principalmente no seu secreto. Principalmente no secreto com Deus, sabe? Então hoje nós temos esse acesso direto ao Pai. Nós temos esse privilégio de ter uma intimidade com Deus, de ter acesso a Ele, e a gente não valoriza. A gente tá fazendo o quê? Pecando contra Deus. Deixando de orar, deixando de ter um tempo com Ele, deixando de meditar na palavra do Senhor, deixando de adorá-lo, porque a gente tá demais preocupado com as coisas aqui do mundo, com as coisas que não são eternas, deixando de priorizar o que é eterno, que é Jesus, que é almas, que são vidas, que é a nossa alma, deixando de priorizar o nosso espírito, alimentar o nosso espírito. E muitas vezes a gente está pecando por falta do conhecimento, mas às vezes a gente tem o conhecimento e continua pecando contra Deus. E aí Deus vai cobrar de nós, porque não estamos mais na ignorância. A partir do momento que a gente tem o conhecimento da palavra, da verdade, e não a pratica, nós estamos pecando contra Deus e Deus vai nos cobrar. Porque a palavra de Deus nos diz, sejam praticantes da minha palavra, sejam praticantes da palavra de Deus. Não é só ouvir, né, escutar, entrar pelo ouvido, sair pelo outro, como se nada tivesse acontecido, como se isso aqui fosse só palavras jogadas ao vento. Não, isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é um livro, um mandamento. Isso aqui é a direção da nossa vida. Aqui está toda a nossa vida, aqui toda a nossa história está aqui dentro. Todos os princípios, caráter, para todas as áreas da nossa vida está aqui dentro. Então eu lamento te informar, se você não sabia que você estava pecando contra Deus, deixando de orar, agora você já sabe que você está pecando, deixando de orar. Então você precisa mudar isso agora. Porque eu não sei você, mas eu tenho um temor muito grande para não pecar contra Deus. E não pecar contra Deus, não é porque Deus vai me bater, porque Deus vai... Não, eu sei que se eu estiver pecando contra Deus, aliás, eu peco contra Deus todos os dias, não estou dizendo que eu não sou pecadora, né? Todos os dias eu peco. Quando, querendo ou não, eu acabo murmurando, acabo pensando mal de alguém, ou comentando de alguém, todos os dias a gente está pecando de alguma forma, sabe? E todos os dias, e Deus vai nos exortar, Deus vai nos ensinar, sabe? Então quando eu falo assim de não pecar contra Deus, não é por medo, é por temor, é por amor a Ele, porque Ele é bom na nossa vida, então a gente precisa estar debaixo da vontade dEle, sermos obedientes à Tua palavra, porque Ele é bom demais para nós. Olha o que Ele fez por nós, deu o Teu único Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Teu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus me amou de tal maneira que deu o Teu Filho por mim, para morrer por mim, pecadora, traço de imundícia como eu sou. E eu, sabendo da verdade, sabendo de tudo,
vou continuar pecando contra Deus? Então para refletir também. Deus amou você de tal maneira. Você daria o teu filho para morrer por algum pecador, por um assassino, por um estrupador? Você daria o teu filho? Deus deu. Deus te ama de tal maneira que deu o filho dele. Deus ama de tal maneira ali um assassino que deu o único filho dele para que ele tivesse a oportunidade de arrependimento. Aí cabe do coração de cada um de verdadeiramente se arrepender, de verdadeiramente se arrepender e não praticar mais o pecado, se voltar para Deus e começar a viver em Deus. Então, se você estava pecando contra Deus, deixando de orar, pare agora, em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus por você, por mim, que em nome de Jesus o Senhor nos encha do Espírito dele, que o Senhor nos dê um espírito de oração para essa geração, que essa geração priorize em nome de Jesus, não só essa, mas toda geração, todas as próximas gerações, priorize a vida de oração, priorize o tempo com Deus, priorize Deus, que almeje, que olhe para as coisas do alto, que almeje, que deseje, que busque as coisas do alto. É o que eu oro por você e por mim, em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu oro pela tua vida, que se você está afastado dos caminhos do Senhor, se você não está conseguindo ter tempo com Deus, mas você sabe que você precisa, que Ele tem te cobrado isso, sabe? Em nome de Jesus eu oro que Ele te fortaleça. Em nome de Jesus eu oro que você seja revestido de força, de vigor, de disposição para buscar e priorizar o tempo com Deus na tua vida, priorizar a oração na tua vida, em nome de Jesus. E assim chegamos ao final de mais esse vídeo, de mais essa conversa maravilhosa que eu tô amando, né? Que eu amo demais trazer isso, compartilhar isso com vocês, que o Espírito Santo tem trago ao meu coração, que Deus primeiro tem me exortado, me ensinado e tá trazendo aqui pra vocês. É maravilhoso, é muito bom, tá? Você que assistiu até o final, muito obrigada. Comenta aqui, deixa nos comentários se você estava pecando contra Deus, como que está aí tua vida de oração. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia, vamos nos ajudando, amém? Para a gente fortalecer ainda mais a nossa intimidade, a nossa vida com Deus, amém? A nossa vida em Deus, em Cristo, amém? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, toda semana tem aqui vídeos, conversas novas pra gente estar conversando, amém? E compartilhe esse vídeo com alguém, para que todo mundo saiba que se não estiver orando, tá pecando contra Deus, amém? Deus te abençoe grandemente, você, tua casa, tua família. Um grande beijo e até o próximo vídeo.